E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje a gente continua a nossa aula sobre processos de eletrização. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o processo de eletrização por atrito, que consistia em pegar dois materiais isolantes e neutros e fazer com que um fique carregado positivo, outro carregado negativamente, deixando eles com a mesma intensidade. Já também um processo de eletrização consistia praticamente na mesma situação, onde a gente não tem a necessidade de provocar um toque, um contato entre os materiais, né? Fazendo com que eu tenha agora inicialmente um corpo carregado e outro corpo neutro ser induzido, parcialmente carregado, ou fazendo com que ele no final, através de uma ligação com a Terra, fique carregado com o sinal oposto, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um processo de eletrização por contato. O que consiste esse processo de eletrização? Ele é o nosso processo onde a gente vai precisar agora de algumas continhas, né, que são bem fáceis, bem simples de explicar, não é? E aqui a gente consiste inicialmente de dois corpos, onde eles são corpos agora são condutores. Então eu tenho um corpo condutor aqui, eu tenho um corpo condutor desse lado e eu tenho um corpo eletrizado aqui negativamente, né? Carregado aqui, vou botar carregado negativamente, e aqui eu tenho um corpo neutro. Então, o que é que consiste o processo de eletrização por contato, né? Eu tenho que ter, pelo menos, para que exista uma eletrização por contato, um corpo eletrizado. Ou pode ser os dois, ou pelo menos um deles ser carregado ou eletrizado, tá bom? Pode ser eletrizado negativamente ou eletrizado positivamente, né? E os dois eles precisam ser condutores. E é o que é que consiste? Quando a gente pega um corpo e toca, apenas toca, não precisa atritar, esfregar, só o processo de tocar vai fazer com que cargas elétricas sejam transferidas de um corpo para outro. Então esse corpo aqui vai ceder cargas elétricas para o outro, fazendo com que os dois fiquem carregados negativamente após o contato. Então, se eu tenho um corpo negativo, ao tocar em um corpo neutro, os dois vão ficar negativos. Se eu tenho um corpo positivo e ao tocar em um corpo neutro, condutor, os dois vão ficar carregados positivamente. E professor, e se eu tenho um corpo negativo e um corpo positivo? Ao tocar, eles vão ficar com o mesmo sinal. E essa carga vai depender do corpo que tiver maior intensidade de carga, que for mais forte. Se o negativo for mais forte, os dois ficam negativos. Se o positivo for mais forte, os dois vão ficar positivos, tá bom? E quem é que fica mais forte no final? Após quantos elétrons esse aqui vai passar para esse, né? Quantos elétrons esse aqui vai receber, né? Isso vai depender das dimensões do corpo. Quanto maior o corpo ele for, mais elétrons ele vai ganhar. E quanto menor o corpo ele for, menos elétrons ele vai ganhar. Então isso significa dizer que quanto maior as dimensões, o tamanho de um corpo, ele vai ficar mais forte, enquanto um corpo pequenininho ele vai ficar mais fraco. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, esse corpo aqui ele é Q0, Q igual a 0, ele é nulo. Enquanto esse corpo ele tem 6 elétrons a mais, então eu chamei de QB igual a menos 6E. Se esse corpo aqui for um pequenininho e esse aqui for grande, os dois vão ficar negativos. Provavelmente, talvez, esse aqui ficaria menos 2, esse aqui ficaria menos 4, se esse aqui fosse o dobro do tamanho desse. Se esse aqui fosse o dobro do tamanho desse, esse aqui fosse pequenininho, esse aqui talvez ficaria com menos 4, enquanto esse daqui ficaria com menos 2, ou menos 5, menos 1. Mas o tamanho do corpo vai ser proporcional à sua intensidade após o toque, tá bom? E se eles tiverem mesmo tamanho, aí a gente vai ter, no final das contas, a mesma intensidade, ou seja, vai ficar menos 3 e menos 3, como a gente tem aqui
no finalzinho, no caso dele ser do mesmo tamanho. Então, de acordo com isso, o que é que a gente consegue identificar? Que existe um processo de conservação de carga elétrica. Eu não sei se vocês perceberam, mas um exemplo. Ó. No início, QA mais QB, eu tenho 0 menos 6, eu vou ter menos 6. Eu falei, se esse aqui fosse grande, esse fosse pequenininho, um ia ter menos 4, outro ia ter menos 2. Se eu somasse após o toque, o menos 4 menos 2, eu também teria menos 6. O que significa dizer isso? Que a soma das cargas antes do toque é igual à soma das cargas depois do toque. Então, antes de eu tocar, a soma das cargas vai ser igual à soma das cargas depois que as cargas forem distribuídas, né? Depois do toque, elas vão ser distribuídas. Então, essa soma vai ser igual a essa soma. Só que esses valores vão ser mais distribuídos de acordo com o tamanho. Como eu botei aqui, ó, QA' e QB' depende das dimensões do corpo. Então, o valor de QA' e o valor de QB' depois do toque vai depender do tamanho dele. Se QA for grande, ele vai ter um valor grande. Se QB for pequenininho, ele vai ter um valor pequenininho. Se eles tiverem o mesmo tamanho, eles vão ter o mesmo valor, tá bom? Então, QA' e QB' vai depender do seu tamanho, das suas dimensões desse corpo. Então, considerando os corpos A e B com o mesmo tamanho, então considerando que eles têm o mesmo tamanho, botei como exemplo aqui, ó, que eles têm o mesmo tamanho, na hora da distribuição, como eu falei para vocês, eles vão ficar com o mesmo valor, como eu falei para vocês, QA' e QB' depende das dimensões. Se eles são iguais em dimensões, eles vão ter valor de QA' e QB' também iguais. Então, se você perceber, ó, a soma das cargas antes, 0 menos 6 dá menos 6, é igual à soma das cargas depois, QA' mais QB' menos 6, menos 3, menos 3, menos 6. O que está se acontecendo é só uma distribuição de cargas elétricas que tinha A mais aqui e passou para esse corpo, fazendo com que ele ficasse negativo. Então, olha, o que é que a gente tem nessa situação, nesse processo de eletrização? A gente vai ter corpos carregados sempre com o mesmo sinal, sempre eles vão ter o mesmo sinal, e a intensidade vai depender da dimensão, vai depender do tamanho, tá bom? Só que 93,73% das questões, eles têm sempre o mesmo tamanho. Então, se eles têm sempre o mesmo tamanho, eu posso dizer que QA' é igual a QB', ou seja, eu vou chamar QA' e QB' eu vou chamar de Q, pois eles são iguais. Então, chamando de Q, eu vou ter QA mais QB é igual a Q mais Q, né? Então, Q mais Q vai dar 2Q. Eu pego esse 2 aqui que está multiplicando, passo, jogo para o outro lado. Ou seja, a carga final, vou chamar até Q' aqui para a gente entender melhor. A carga final, o valor da carga final dos corpos de mesmo tamanho vai ser a soma deles antes do processo de toque, de contato, dividido por 2. E ver se não é verdade, ó. Menos 6 mais 0, menos 6. Dividido por 2, pois eles são distribuídos igualmente, né, esses valores. Então, a gente vai ter, ó, menos 3, menos 3. E aí a gente tem um processo de eletrização por contato. Tranquilo, bonitinho, tá bom? Bem simples, né? Caso eles não tenham mesmo tamanho, aí vai ter que ser dado os valorezinhos aqui para a gente saber como é que vai fazer a distribuição. Isso aí vai ter que ser dado na questão, mas é bem difícil cair uma questão que eles tenham tamanhos diferentes, tá bom? Então, vamos resumir. Esse tipo de processo, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar sempre com o mesmo sinal, os dois negativos, os dois positivos. O valor deles vai depender do tamanho grande, valor grande, tamanho pequenininho, valor pequenininho. Se eles têm mesmo tamanho, mesmo valor, tá bom? E se eles têm o mesmo tamanho, como é que a gente calcula essa carga após o toque? É a soma da carga em A mais a carga B antes do toque, dividido por 2. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender como é que isso acontece, todo esse processo. Vamos considerar que a gente tem um corpo A
que ele tem uma carga 2Q, eu estou representando. Eu tenho o corpo B, que ele tem carga menos Q sobre 2. E tem uma carga C, que é um corpo neutro, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que eu tenho um corpo neutro. Aqui, eu estou um corpo positivo, né? Positivo. Vou colocar aqui, ó, corpo positivo. Enquanto aqui eu tenho um corpo negativo. Vou botar aqui, ó, negativo. Né? Carregado negativamente, né? Então tem um corpo negativo, enquanto aqui eu tenho um corpo neutro. O que é que ele disse? Ele disse que eles têm o mesmo tamanho, né? Vamos considerar que eles têm o mesmo tamanho. E ele disse que, de acordo com as figurinhas, que A toca em C. Depois do toque de A com C, ele diz que ele pega A e toca em B. E logo após ele diz que, após o toque de A com B, ele diz que ele pega B e toca em C. Ele quer saber, após todos esses processos, qual vai ser o valor de A, qual vai ser o valor de B, qual é o valor de C. Então vamos lá, vamos calcular isso aí. Né? O que é que a gente vai fazer? Como ele está falando aqui, toca A com C, como é que a gente faz isso? Q', o que eu vou calcular aqui. Então aqui, Q' é igual, eu posso dizer que vai ser o valor tanto de QA', né, após o toque, quanto vai ser o valor de QB' após o toque, que eu tenho, que é o valor de QA mais QC dividido por 2. Ou seja, eu vou ter aqui que o valor de QA é 2Q, mais o valor de QC é 0, isso tudo aqui dividido por 2. Então eu vou ter que 2Q mais 0 vai dar 2Q. 2Q dividido por Q, eu vou encontrar que Q' é igual a Q. Né? Então a gente achou aqui, ó, que nesse primeiro toque, nesse primeiro contato, eu achei que o valor de QA aqui vai valer Q e o valor de QB, de QC, né, na verdade, eu botei QB aqui, ó, é C, vai valer Q. Então a gente tanto achou A quanto vale C. Então o que é que a gente tem agora? Eu tenho QA que vale, que é positivo, ainda é positivo, e eu tenho QC que agora virou positivo, né, que virou positivo, ó, positivo, e aqui eu tenho nulo. Então, após o processo de contato, os dois ficam positivos, cada um valendo Q. E eu tenho QB, que a gente não tocou, que a gente não mexeu, que vale ainda menos Q sobre 2. Então, vamos lá, fazer um novo processo agora de A com B. O que é que eu tenho? Que Q', após o processo do toque, eu vou ter QA mais QB dividido por 2. Onde quem é QA? A gente achou que QA agora vale Q. E quem é QB? QB a gente nem tocou, nem mexeu nele. É menos Q sobre 2. Tudo isso dividido por 2. A gente vai ter que fazer um MMC com esse valor aqui de cima, né? Como é que a gente pode fazer? Só para a gente dar uma lembrada com o MMC, para facilitar, ó, eu tenho Q menos Q sobre 2. Para que isso some, esse valor aqui, ele tem que ter o mesmo denominador. Então, para ele ter o mesmo denominador, o que é que eu vou fazer? Aqui é como se eu tivesse 1. Então, eu vou multiplicar aqui por cima por 2 e aqui por 2. Ou seja, eu vou ter, ó, 2Q dividido por 2 menos Q dividido por 2. Então, eu vou ter menos 2Q menos Q, eu vou ter Q dividido por 2. Essa é a resposta. Ou a gente pode fazer uma maneira bem mais simples também, que eu gosto de fazer. Eu tenho Q menos Q sobre 2. O que é que eu gosto de realizar? A gente pega esse valor do denominador, multiplica com o valor de Q, vai dar 2Q, e subtrai agora com o valor do outro numerador. E aí a gente vai encontrar 2Q menos Q, eu vou ter Q. E repete o denominador, tá vendo? Q sobre 2, Q sobre 2, tá bom? Então aqui a gente vai ter, ó, resposta Q'
eu vou ter aqui, ó, Q sobre 2 sobre 2. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a gente vai ter o Q sobre 2 vezes 1 sobre 2. E aí a gente vai encontrar Q sobre 4. O que é que eu encontrei? Que tanto o valor de QA após o toque, quanto o valor de QB após o toque, vai ser Q sobre 4. Então agora, ó, QA virou Q sobre 4, positivo, e QB virou Q sobre 4, positivo. Os dois aqui são positivos. Porque a gente tem aqui os dois positivos. QA, ele é Q, e QB é menos Q sobre 2. Se você reparar, o valor de A ele é mais forte que o valor de B, negativo aqui. Então, no momento do toque eu tenho um positivo e um negativo, mas no momento que eles tocaram, prevaleceu o sinal do mais forte. Então, por isso que os dois ficaram positivos, né? Agora, o que é que a gente tem de informação? Eu tenho B, que vale Q sobre 4, e tenho C, que vale Q. E aí eu quero o toque deles, né? Vamos ver o que é que a gente vai encontrar aqui, né? A gente vai encontrar que Q' é QB mais QC, tudo isso dividido por 2. QB a gente sabe que é Q sobre 4. QC a gente já sabe que é Q. Tudo isso dividido por 2. Então, vou fazer aquela regrinha daqui de cima. 4 vezes Q, 4Q. 4Q mais 1Q, 5Q. Então, a gente vai encontrar 5Q sobre 4 sobre 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, Q', que no caso é o valor de QB após o toque, o valor de QC após o toque é de 5Q sobre 8. Então, encontramos que QB é 5Q sobre 8 e QC é 5Q sobre 8. Então, quais são as informações? B a gente sabe que é 5Q sobre 8. C é 5Q sobre 8. E A, aqui a gente não mexeu em A, né? Só mexeu em B e C no final. A gente tem que é Q sobre 4. E a gente encontrou todas as esferas no final aqui, ó, positiva, né? A gente tinha uma positiva, tinha uma negativa, tinha uma neutra, e após todos esses toques, né? Todos esses toques, essas cargas elas prevaleceram todas cargas positivas, né? Então a gente encontrou a carga de cada um. Então, meus queridos e queridas, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula de hoje, tá bom? Espero que a gente se encontre em nossas próximas aulas. Beijos, abraços e fica com Deus. A gente se encontra. Tchau!